Você já teve a sensação de que parece que Deus não está te ouvindo? Ou que as suas orações não estão nem passando do teto? Na verdade, a impressão que dá é de que você está falando sozinho, de que ninguém está te ouvindo mais. Mas o que mais te intriga é que antes você não tinha essa sensação. O que você tinha era a certeza de que as suas orações chegavam aos ouvidos de Deus. Mas já tem um tempo que não tem sido mais assim. E hoje o que mais te machuca é que você não tem resposta para essa pergunta. Por que parece que Deus não te ouve mais? E hoje você vai entender o porquê você tem essa sensação de que Deus não te ouve. Há momentos na vida que parece que Deus não fala mais, né? Parece que Deus te deixou sozinho. Mas há outros momentos em que parece que não é só Deus que não fala com você, mas parece que Ele também não está te ouvindo. Parece que você está falando sozinho. A impressão que dá é que a oração não passa do teto. Fica até o final desse vídeo que você vai aprender o porquê que isso acontece e o que fazer para que você não tenha mais essa sensação e que você tenha de novo a certeza de que a tua oração está chegando aos ouvidos de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: como assim Deus não está te ouvindo? Isso é uma percepção nossa, é um sentimento nosso. Nós estamos percebendo ou sentindo que Deus não está ouvindo. Por quê? Porque antigamente eu orava e eu tinha, aquele sentimento de que Deus tinha me ouvido, de que a minha oração tinha chegado aos ouvidos de Deus. E aí eu coloco, um comparativo. Como que Deus me ouve? As coisas estão acontecendo, então eu estou recebendo aquilo que eu pedi, então Ele está me ouvindo. Mas de repente, quando as coisas não acontecem como eu gostaria que estivesse acontecendo, ou as coisas não acontecem como eu imaginava que iria acontecer, então eu começo a ter uma percepção de que Deus não está me ouvindo. E o que tem que mudar? O primeiro passo é entender que existe uma diferença entre sentir, percepção e crer. Eu não preciso sentir, eu não preciso ter a percepção que Deus está me ouvindo ou não. Como que eu sei? Como que eu sei? Como que você sabe se Deus ouviu a tua oração ou não? Não tem como saber. O que nós temos é a percepção, é o sentimento. Eu não estou sentindo, então eu não preciso sentir. O primeiro passo é entender que você não precisa sentir nada. O que você precisa é crer. Como está escrito em Hebreus 11:6. Vamos ler comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então não se trata de sentimento, se trata de crer. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que busca a Deus, aquele que ora, tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa aquele que o busca. Então você tem que crer. Primeiro passo. Mas existe uma raiz emocional dentro de cada um de nós. Aliás, todos os nossos pensamentos, sentimentos, existe uma raiz. O que é isso, uma raiz? Aquilo que controla, aquilo que inicia o teu pensamento. Por exemplo, eu penso que Deus não está me ouvindo. Por que eu penso isso? Qual que é a raiz desse sentimento, desse pensamento, aliás? Qual que é a raiz desse pensamento que me leva a sentir que Deus não está me ouvindo? Vai ter gente que vai falar assim: na verdade eu nem sinto e nem acredito que Deus me ouve. Para ser honesto, eu não me sinto merecedor de que Ele ouça alguém como eu. Aí é que tá. Se você não se sente merecedor, eu acredito que Deus
Eu nem mereço que Deus me ouça. Eu nem mereço ser ouvido, por isso que eu nem oro. Tem gente que fala, eu nem oro porque quem sou eu para Deus me ouvir? Deixa eu te contar uma coisa. É muito provável que você tenha um bloqueio emocional. Já ouviu falar disso? Bloqueio emocional ou crença limitante? É bem provável que você tenha um bloqueio chamado não merecimento ou não pertencimento. Vamos entender como é que funciona isso daí. Ah, Mário, tá bom. Me explica o que é não merecimento. Eu até já ouvi alguns big players falar isso, né? Ah, não merecimento, não pertencimento, mas como funciona isso? Deixa eu te explicar. Você já parou alguma vez na sua vida e pensou assim, isso é... Você olha por exemplo, você olha um carro, que para você, aos seus olhos, é muito difícil você conquistar no momento. Aí você pega, olha aquele carro e fala assim, não, isso não é para mim. Você olha ele, a hora que você olha o carro, você já lembra da tua conta bancária, já lembra que as contas que você tem que pagar, e naquele mesmo momento teu cérebro fala assim, não, você não pode ter esse carro. Aí você olha e fala, isso não é para mim. Ou então, eu não nasci para esse tipo de vida. Quem sou eu para ter um carro desse? Quem sou eu para conquistar isso? Já teve um momento assim que você pensou nisso? Então, isso é um sinal do não merecimento. Eu vou te explicar de uma forma mais didática. O não merecimento é quando lá no fundo, lá no teu íntimo, no teu inconsciente, você acredita que você não é digno de algo bom. Você não é digno de, por exemplo, tem aquela pessoa que sai de um relacionamento abusivo e entra em outro. Por quê? Porque no inconsciente dela, ela acredita que ela não é digna de um amor saudável, não é digna de receber um carinho, não é digna de ser tratada com o respeito que ela merece, da forma como ela merece. Ela não acredita. Eu fui acostumada a ser tratada assim, e aí esse sentimento, esse bloqueio emocional, essa crença limitante de não merecimento nasceu nela. Ela não acredita que ela é merecedora de ser feliz no amor, não é merecedora de ter um sucesso profissional, prosperidade financeira, e inclusive de ser ouvida por Deus. Lá no inconsciente dessa pessoa está instalado isso, que ela não merece. E a pessoa, por mais que ela se esforce, por mais que ela, eu vou me esforçar, não adianta. Enquanto essa crença estiver instalada dentro do seu inconsciente, não adianta você se esforçar, porque ele vai te sabotar, que é conhecido aí como autossabotagem, né? Prendeu aqui a barba aqui. Também é o tamanho da barba. Tá, Mari, mas como que isso influencia na minha vida prática? Vou te dar um exemplo. Surge uma oportunidade de emprego, por exemplo. E aí, na véspera, um dia antes da entrevista de emprego, você fica doente do nada. Do nada você fica doente. Ou então, você chega atrasado. Isso é porque no seu inconsciente está instalado o não merecimento. Na verdade, você acha que você não merece aquele emprego. Por mais que você queira, deseje, não, eu preciso, mas se no teu inconsciente está registrado que você não merece, um dia antes, momentos antes, alguma coisa acontece, você chega atrasado, o carro quebra, alguma coisa acontece para impedir que você toma posse dessa oportunidade. Justamente porque no teu inconsciente, Mário, mas como assim? Pare para pensar. Quantas vezes você foi para realizar algo e no fim acabou dando errado? Porque dentro do teu inconsciente, dentro de você está instalado que você não merece aquilo. E trazendo para a oração, a pessoa que tem essa crença do não merecimento, ela já vai orar já com essa mentalidade de que Deus não vai ouvir, que ela não merece ser ouvida, que ela não merece a atenção de Deus. Eu quero deixar claro aqui que é óbvio que nenhum de nós merecemos alguma coisa de Deus. É através da graça, através do sacrifício de Jesus na cruz, quando ele entregou a sua vida na cruz, que ele entregou o teu espírito. Lembra lá? Rasgou o véu do templo
E antigamente só apenas os sacerdotes podiam chegar diante de Deus. Quando Jesus entregou o Espírito, rasgou o véu do templo. O que aquele véu significa? A partir desse momento, qualquer pessoa que crê pode chegar até Deus. Não é só o sacerdote. Então, quando Jesus entregou o Espírito na cruz, que o véu do templo se rasgou, ali ele estava dizendo: eu te dou a graça de que você chegue até mim e fale comigo. E olha só como que é profundo. A pessoa que tem essa crença que não merece ser ouvida por Deus, ela está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Ela está ignorando. Ah, não quero nem... Em outras palavras, ela está dizendo assim: é como se Jesus não fizesse nada. Jesus não... O sacrifício dele não representa nada, porque eu acredito que eu não mereço. Olha que ponto chega, olha a profundidade disso. E o pior é que quanto mais você nutre esse sentimento dentro de você, que você não merece, mais a tua fé vai baixando e mais a incredulidade vai crescendo dentro de você. São dois polos. De um lado está a fé e do outro lado a incredulidade. Quando a fé não está em alta, a fé está em baixa, o que acontece? A incredulidade começa a tomar espaço dentro de você. E se tem algo que impede Deus de te ouvir, que impede você de receber a resposta da sua oração, ou até mesmo você de se achegar a Deus, de ter um relacionamento com Ele, é a incredulidade. Por quê? Acabamos de ler. Aquele que se achega a Deus tem que crer. O texto fala crer que Ele existe, mas tem que crer. Você tem que crer. E crer não é acreditar. Crer é ter a certeza absoluta. Não importa o que digam, não importa o que falam, mas você não duvida, porque você crê. Mas quando você tem o não merecimento instalado, aquilo vai nutrindo isso dentro de você, que você não merece, que Deus não está te ouvindo, a tua incredulidade vai ganhando força. A tua incredulidade não, a incredulidade começa a nascer dentro de você e vai baixando sua fé. E aí você vai ficando cada vez mais fraco na fé, cada vez mais longe de ser ouvido, cada vez mais longe de perceber e de crer na presença de Deus. E isso vai trazendo consequências cada vez mais ruins para você. Você vai ficando longe de Deus. Você vai perdendo a fé. E não tem nada mais terrível do que perder a fé. O homem, quando perde a fé, ele deixa de crer até em si mesmo. Bom, Mário, como que eu me livro desse bloqueio emocional, desse negócio aí do inferno? Como que eu me livro desse pensamento? Como que eu me livro do não merecimento? Bom, primeiramente você tem que entender que tudo há uma raiz. Então esse não merecimento, ele não nasceu com você. Você não nasceu com o não merecimento. Isso foi implantado dentro de você. E como foi implantado? Eu explico isso no meu livro, tá aqui, ó. Emocionalmente, entenda as suas raízes e seja livre de verdade. Vou mostrar aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tem um link para você que quer adquirir esse livro. Mas aqui eu explico. As raízes emocionais, vamos supor. Um pai ou uma mãe que dizia para você: você não vai ganhar porque você não merece. O seu irmão ganhou um tênis, aí o meu, né? Você falou, aí o meu. Não, você não vai ganhar porque você não está merecendo. Aí você já começa... Entenda que eu não estou aqui crucificando o pai e a mãe. Eles só fizeram o melhor que eles podiam. Eles acharam que estava te educando. Mas essa frase, você não vai ganhar porque você não merece, você não vai ganhar porque você não arrumou seu quarto. Por exemplo, você está sendo punido por algo que você fez de errado ou algo que você não fez dentro do padrão de julgamento dos seus pais. Alguém que exercia uma autoridade em você. Essa pessoa fala assim: não, você não vai ganhar porque você não merece. Não, você não vai ganhar porque você deixou de fazer tal coisa. Lembra quando chegava assim: ô pai, olha o que eu tirei na prova, ó, tirei
9 em matemática. O que você ouvia? Quando você tirar um 10, você vem aqui que a gente conversa. Ou então você chegava, tirei 10, pai, tirei 10 na prova. O que você ouvia? Você não fez mais que a sua obrigação. Você só estuda. Não é assim? Isso desenvolveu em você, instalou em você o não merecimento. Tudo que você faz não tá bom. Então, isso instala dentro do seu inconsciente. Aí chega um momento que a pessoa nem anima. Às vezes ela faz por fazer, faz por obrigação. A criança mesmo, não vou nem estudar direito, porque eu tirei a nota máxima e eu não faço mais que a minha obrigação, então não vou agradar nunca. E aí desenvolve outras coisas, né, como necessidade de aprovação e biriri bororó. Mas só um minutinho, deixa eu só explicar uma coisa para você. Você não é vítima, tá? O papai e a mamãe, o padre, o pastor, o professor, as pessoas que exerciam uma autoridade sobre você achavam que estava fazendo bem, que estava te educando. Porque não é sobre o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. E com o tempo, essa pessoa que vai sendo instalado o não merecimento nela, que a maioria das casas acontece isso, com o tempo a mente aprende que não importa o que eu faça, nunca será suficiente. Nunca vai ser suficiente, por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique. Então, para que eu vou tentar? Para que eu vou fazer? Para que eu vou dar o meu melhor? Né? Então, como mudar isso? Como que eu mudo isso, Mário? O primeiro passo para mudar isso é trocar essa crença de que não mereço para que sim, eu mereço. Porque eu sou filho de Deus, eu sou criatura de Deus. Eu mereço, eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu costumo dizer, né? Milhões de espermatozoides para entrar no óvulo. E você entrou no óvulo. Você venceu. Então não é à toa que você está aqui. Então você merece sim. O primeiro passo é você entender que você merece. Existe até alguns versículos que vai clarificar isso na sua mente. Vamos lá. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Ora, se Deus, falei igual um pastor agora, eu não sou pastor, hein? Se Deus não poupou o seu próprio filho por amor de nós, como que nós não merecemos que ele nos ouça? É simples entender, ó. Se Deus já nos deu Jesus, o que ele não daria pra gente? Lembra quando Jesus falou assim, se o seu filho te pedir pão, você vai te dar uma pedra? Se o seu filho te pedir um peixe, você vai dar a cobra? Vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo àquele que os pedir. Ou seja, larga a mão desse negócio que não merece, bicho. Mas Deus é um ser, sim, soberano, celestial, santo, e nos deu o Filho dele para que nós tenhamos acesso a ele. Não está escrito? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem vários versículos, eu vou colocar aqui na descrição, alguns versículos, até separei alguns aqui, ó, Efésios 2, 8 e 9, Isaías 43, versículo 4, Salmo 103, 10, mas isso aí é esticar muito o vídeo. Eu só quero que você entenda que você merece sim, não merece por merecer, mas merece pela graça, merece por crer. Você se faz merecedor quando você crê. Você crê que Jesus entregou a vida dele por você e te deu acesso para que Deus te ouvisse. Você não só merece que Deus te ouça, mas dentro da graça, mas que ele também fale com você. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que fala disso. Como que eu estou sabendo que eu estou ouvindo a voz de Deus ou como ouvir a voz de Deus? Tem muita gente que diz que ouve a voz de Deus. Eu já ouvi várias vezes a voz de Deus. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, para encerrar esse assunto, não se trata de merecer ou não. Se trata de crer, de sentir amado pelo sacrifício que Jesus fez e acessar isso. É só isso.
Então todas as vezes agora que você for orar a partir de agora, vá com essa mentalidade. Jesus já entregou a vida dele por mim, por amor a mim. Como que eu não mereço ser ouvido? Como que ele não vai me ouvir? Eu começo a minha oração assim: eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve. Eu não preciso sentir que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve. Então todas as vezes que você for orar a partir de agora, inclusive eu vou lançar um desafio aqui. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, você entra no teu quarto ou vai para um lugar reservado e comece uma oração com essa mentalidade. E aí depois você volta aqui e comenta se algo mudou dentro de você depois que você começou a aplicar as orações que você faz com essa mentalidade. Mas antes de você orar, eu quero te pedir, deixa aqui nos comentários aquilo que mais te confrontou, aquilo que mais te deixou com a pulga atrás da orelha. Da orelha. Orelha, deixou atrás da orelha, atrás da orelha. O que mais te incomodou nesse vídeo? O que mais te despertou? O que mais te fez você pensar? E aí deixa também aqui nos comentários aquele assunto que você quer, que você gostaria que eu fizesse aqui, abordasse, para poder te ajudar. Não esquece de compartilhar com aquela pessoa, aquele seu amigo que você percebe que ele precisa ouvir essas palavras. Manda para ele. E já se inscreve no canal, deixe sua curtida. Vamos para cima junto. A hora é agora. Beijão no coração. Fiquem com Deus.